Olá, eu sou Mônica Sampaio de Mello, pastora, escritora, dirigente da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas, aqui no Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Se você quiser fazer parte da Base Missionária, se quiser vir participar de um culto público, é aos domingos, às 4 da tarde. Então, nosso culto é às 4 da tarde. Aí você manda uma mensagem para o meu WhatsApp, DDD 21 983223701, para eu adicionar você na lista de presença e no grupo do WhatsApp da Divinas Promessas, que é um grupo onde as mensagens dos demais participantes estão desativadas. Então, serve somente para eu colocar as mensagens que Deus me dá diariamente ali, tá bom? Então, não se preocupe, a memória do seu celular não ficará cheia por causa disso. Eu também sou integrante do Ministério Cristão de Artes Marciais, sou karateca. O ministério é liderado pelo sensei Afonso Camerotti, o Viking, Ministério Krugans Viking, no Recreio dos Bandeirantes também. Se você quiser praticar karatê, o jiu-jitsu, mande uma mensagem para mim e a gente conversa, tá bom? Esta é a série do meu livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, publicado pela editora Multifoco e pode ser adquirido pelo site da editora, www.editoramultifoco.com.br. E hoje é dia 6 de outubro de 2020, uma terça-feira. Eu quero conversar com você sobre esse tema deserto, né? Deserto é um lugar também quando você está aguardando uma resposta de Deus, né? Você pode ser colocado no deserto enquanto você aguarda as instruções do Senhor. Você fez uma oração a Ele, você está sentindo que algo vai mudar, algo vai acontecer. E nós podemos chamar de um tempo de deserto. Até o Isaías fala assim: quando você não tiver luz alguma, né, e estiver em trevas, tipo assim, você não estiver entendendo, né, se firma no Senhor, confia nele, né, se agarre no Senhor. E como é que a gente se agarra no Senhor? O Senhor não é algo da nossa imaginação. Ele não é morto, ele é vivo, né? E ele se comunica conosco por meio da palavra dele e do seu Espírito, do Espírito Santo, que dá entendimento, que revela a palavra a nós. E aí, quando nós vamos lá em Jeremias capítulo 18, um episódio conhecido da Casa do Oleiro, né, nós vemos o seguinte: a palavra do Senhor, no verso 1, que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Aí eu te pergunto, Jeremias não estava ouvindo isso? E isso não era a palavra do Senhor? Então por que que Deus falou com ele ali e não continuou falando com ele ali? Né? Muitas vezes você está no seu devocional, como eu, sentada no meu lugar secreto, né? Fazendo a minha meditação na palavra, as minhas orações, conversando com Deus, ouvindo de Deus. E eu sinto no coração, muitas vezes isso acontece, de ir a um determinado lugar, fazer alguma determinada coisa, ou entrar em contato com uma determinada pessoa. E aí, Deus não podia falar para mim aquilo que ele estava falando, e mostrar para mim aquilo que ele estava mostrando. Aonde eu estou? Podia, não podia? Mas não sou eu que dou ordens ao Senhor, e sim o contrário. Então, eu tenho que estar disposta a ir aonde Ele quiser que eu vá, aonde Ele me instrua a ir para ouvir a palavra do Senhor, né? Nós sabemos que o primeiro lugar onde Ele fala, né, é na igreja.
Um dos motivos para a igreja existir, a igreja, que eu digo a igreja que prega a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, sem inventar moda, né? E principalmente aquilo que está escrito que é abominação para o Senhor, nós não podemos fazer, como consulta aos mortos, como orar aos mortos, né? Deuteronômio 18 está dizendo, mas o Velho Testamento não vale mais. Quem disse? O Velho Testamento era uma preparação para o Novo Testamento. E vale sim. Tá? Agora, apenas algumas. Os princípios morais são os mesmos, agora, com algumas variações, né? Contextualizadas, porque existe a verdade absoluta, essa vale para todos os tempos, e a verdade relativa, por exemplo, a cultura de um povo, né? De forma que sempre nós temos que ter a bússola interna, que é o Espírito Santo, para nos dirigir na palavra de Deus. E nós sabemos que Deus reúne, manda reunir em congregação para falar a todos ao mesmo tempo, e mesmo assim a cada uma ele fala algo específico. Por que eu preciso ir na igreja? Ué, por que Jeremias precisava sair de onde ele estava para ir na casa do oleiro, para Deus falar com ele lá, se Deus estava falando com ele onde ele estava? Não sei, porque Deus quis. Né? Eu, particularmente, prefiro fazer o que Deus quer do que o que eu quero, porque eu conheço a palavra do Senhor, que diz, os meus pensamentos são mais altos que os teus, os meus caminhos são mais altos do que os teus, que significa que ele está vendo muito mais do que eu, não é verdade? E ele fala assim que o meu coração é enganoso, e fala também que os projetos, as preparações são do coração do homem, mas que a resposta vem da boca de Deus. Então, por que eu não posso fazer aquilo que Deus está me mandando fazer? Se a resposta vem dele. Então, se ele me mandar aqui, você vai agora, enfim, eu quero que você vá no templo tal para ouvir a minha palavra ali. Ok, Senhor, estou indo. Né? E existe outro motivo também para nós congregarmos, né? Porque Deus nos ensina relacionamento ao nós nos relacionarmos entre os seus filhos na igreja. Todos que estão ali são filhos? Não, somente aqueles que reconhecem Jesus como Filho de Deus e o recebem como seu Senhor e Salvador. Por que é assim, Mônica? Porque está escrito, porque Deus determinou que fosse assim. João, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, todos creram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqueles que não são, mas estão ali dentro da igreja? O Pai está vendo. Pode deixar que o Pai cuida. Né? Mas ali dentro, as pessoas que estão ali dentro estão dizendo, Jesus Cristo é meu Senhor. E vão prestar contas de todo o seu comportamento, mas não é para você e nem para mim, é para Deus, né? Então, aí por isso que existe aquela palavra, não julgue para não ser julgado, porque com a mesma medida que você medir, você será medido, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, quando a gente é dirigido pela nossa fé naquilo que a palavra de Deus diz, você tem 100% de garantia de dar certo, porque aí o Espírito Santo, que é o penhor, né, dessa palavra, da palavra de Deus, ele vai garantir que você siga o caminho certo, quando você quer seguir a ele. Tá? Hoje eu levantei e uma das primeiras coisas
que eu falei para Deus foi assim: Espírito Santo, aguça os meus ouvidos espirituais para que eu ouça a tua instrução para o dia de hoje, para que eu faça no dia de hoje aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aí vá nos lugares que o Senhor quer que eu vá e diga aquilo que o Senhor quer que eu diga. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, é para que a vida dele venha ser vivida na minha vida. Então, não é para eu viver mais segundo os meus conselhos, tá? E não é mais para eu ter como foco algo que eu não vou levar para a eternidade. Você vai levar uma casa para a eternidade? Não. Então, o lugar que Deus te der para você morar é porque Ele tem algo para você fazer ali, certo? E Ele vai te sustentar. Então é isso. Se você gostou dessa mensagem, acha que serve para alguém, compartilhe, por favor. E se você quiser ouvir mais mensagens sobre esse tema, você está prestes a sair do deserto, vá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo, clica em playlists e você vai ver uma série de pastas, cada uma com uma mensagem. Tem a mensagem Você está prestes a sair do deserto, tem a mensagem devocional sobre 2 livros de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos e Uma Igreja com Propósitos. Tem a mensagem devocional sobre o livro de Mike Murdock, O Desígnio. E tem também outras séries lá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Mello. Aproveita, se inscreve no meu canal, tá? Compartilha os vídeos que estão lá. Vamos fazer essa obra juntos, tá bom? Fique na paz. Deus te abençoe.